Olá, meus irmãos abençoados, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos na nossa série de vídeos Lideranças Excelentes. E hoje eu vou te mostrar 5 pensamentos que têm sido repetidos e têm impedido a formação de lideranças excelentes para os nossos conjuntos. Você está curioso? Vamos ver! Meus irmãos, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Se você já estiver inscrito no nosso canal, muito obrigado, mas a missão continua. Indique isso para outras pessoas, porque existe muita gente por esse país precisando ter acesso ao conteúdo que está sendo distribuído aqui nesse canal. E você pode me ajudar com isso, beleza? Ok, eu prometi, portanto, abrir essa série onde nós vamos falar a respeito da formação de uma liderança excelente para os nossos conjuntos, mostrando 5 pensamentos que a gente ouve por aí, que alguns pastores repetem, que alguns coordenadores insistem em manter. E são esses pensamentos que atrapalham a formação de lideranças excelentes, de lideranças que trabalham com eficiência. Eu vou te falar esses pensamentos e aí você já vai analisando se você já ouviu isso aí, se isso é um fato aí na sua igreja. Pode inclusive deixar os comentários. Por falar em comentários, deixa eu só abrir um parêntese aqui importante. Muitas pessoas me mandam mensagens no nosso WhatsApp, que é esse que está aparecendo aqui, e uma coisa que eu percebo é que grande parte deles tem dificuldade de tratar desses assuntos nos comentários. É como se eles tivessem um certo receio de serem identificados. O que vai acontecer se o meu coordenador souber que eu estou com essa dúvida? E eu gostaria de lhes tranquilizar. Não é uma dúvida legal de ser mantida. Nós estamos num debate para aperfeiçoamento. E uma das coisas mais legais que tem nesse processo é quando a gente tem coragem para jogar para fora as nossas debilidades. É nesse momento que começa a surgir a possibilidade da cura. Se acontece com você o que está sendo dito, não se sinta intimidado, não fica com vergonha de escrever o que está acontecendo. Essa, até hoje, é a melhor forma de ser ajudado. Você só precisa ter o cuidado para, ao relatar o problema, não ser ofensivo com as pessoas que estão envolvidas nele. Afinal de contas, essas pessoas, se pensam ou comportam dessa forma, é porque foram instruídas desse jeito e talvez esteja faltando a elas apenas a oportunidade de também entrarem em contato com a própria deficiência, tá bom? Mas vamos lá, sem delongas, porque eu quero te falar sobre esses 5 pensamentos e lá vai o primeiro deles. Muitas pessoas acham que é desnecessário a formação de uma liderança. Isso não precisa. Tem mais gente na liderança do que no conjunto. O próprio Deus cuida disso. Esse é um pensamento bastante corriqueiro nas igrejas. E isso acontece muito quando alguém do conjunto procura o pastor e fala sobre essas necessidades. É uma respostinha que vem bem pronta. Não precisa disso não, irmão. A gente vai orar e Deus vai resolver, Deus vai entrar com providência. E a coisa vai andando. E eu realmente acredito que Deus entra com providência. Mas eu acredito também na força que há em um ser humano estender a mão para um outro ser humano para ajudá-lo naquilo que está sendo difícil. Por isso, se você é regente e está num grupo de pessoas que acreditam que você sozinho dá conta de tudo, repense esse posicionamento. Por trás desse pensamento pode ser que tenham sim algumas coisas aí que você precisaria tratar. Insegurança, ego, vaidade. Normalmente são essas coisas que dão a alguém o direito de abrir os braços e falar: esse território aqui é só meu e não cabe mais ninguém. E se esse pensamento estiver vindo por parte do seu pastor, não esqueça de convidá-lo para assistir essa série, porque há uma grande chance de ele mudar de ideia, tá? Uma outra coisa que eu ouço muito e provavelmente você já ouviu também é: é difícil formar uma liderança porque não tem gente para ocupar os cargos. Todas as vezes que eu ouço essa pergunta, imediatamente eu faço outra. O que tem sido feito para ajudar essas pessoas a ocuparem esses cargos? E a resposta, sabe qual é? Nada. E enquanto não for feito algo para qualificar essa pessoa para ocupar esses cargos, pode ser que realmente elas não se sintam encorajadas a fazer isso. É muito normal a gente encontrar pessoas que têm vontade, mas dizem que não se sentem prontas. E aí qual que é o nosso papel? É ensinar, é instruir. O dia em que nós compreendermos a ideia de que
Antes de empossar alguém como secretário, é necessário qualificar essa pessoa para o secretariado? Teremos problemas ou não teremos alguém disposto a ocupar essa função. Porque pessoas que têm um senso crítico mais aflorado, eles não assumem cargos na incerteza de conseguir fazer aquilo. Eles não se arriscam, eles preferem colocar a mãozinha naquilo que eles acreditam que dão conta. Mas o fato é que muitos deles, se fossem instruídos conforme a Bíblia ensina, e de fazer discípulos, eles conseguiriam tranquilamente ocupar esses cargos e fazer parte de uma liderança legal, sustentável. E agora se organiza na cadeira, porque lá vai o terceiro pensamento que a gente ouve por aí. Uma liderança formada desse jeito é só para igreja grande ou só para conjuntos grandes. A pergunta que eu faço é: a gente cresce para depois organizar ou a gente organiza para depois crescer? E no caso desse pensamento aqui, normalmente ele vem embasado por alguns pensamentos que simplesmente não caem, não batem. Pensamentos do tipo: ah, porque a obra é de Deus, então não precisa, porque o próprio Deus se encarrega. Ah, porque isso aqui é a ação do Espírito Santo e não adianta... Gente, a ação de Deus, ele faz. O papel do Espírito Santo, ele executa. Agora, as questões organizacionais, nós precisamos cuidar disso. Nós temos inteligência para fazer isso. Eu fico assustado quando eu vejo, por exemplo, um empresário que tem uma empresa e ele se preocupa em organizar a estrutura daquela empresa. E às vezes, esse mesmo empresário, quando vai para a igreja ocupar alguma função, lá ele acredita que a coisa pode ir assim, que o Espírito Santo... Eu sempre fico sem entender por que nos lugares onde essas coisas são mais deficientes é onde mais se levanta esse discurso de que as coisas de Deus não precisam disso, isso aqui é querer arrumar arranjo, isso aqui é querer fazer isso é querer fazer aquilo. O discurso leva a gente a pensar que é como se Deus não gostasse de algo bem estruturado, de algo bem organizado. É como se o Espírito Santo fosse avesso a esse tipo de coisa. E aí, não é. Quando a gente vê os relatos bíblicos, a forma como as coisas eram cuidadas, toda a estrutura que era criada, o cuidado que era dado para todas as questões, inclusive algumas até em questões estéticas mesmo, só por questão de beleza. A Bíblia tem N exemplos de estruturas que eram criadas só para fazer algo que era espiritual ser, além de espiritual, belo. Porque isso combina com as coisas de Deus, isso combina com o céu. E querer pensar que é necessário criar esse modelo de organização só quando as coisas serem grandes, só quando a sua igreja tiver centenas de membros, ou quando o seu conjunto tiver 10 bancos de jovens, pode ser que esse dia não chegue. A probabilidade de algo organizado crescer é muito maior do que de algo desorganizado. Agora eu tenho outro pensamento aqui que é muito sério. E ele é muito frequente em lideranças que já estão mais ou menos formadas. Montar uma liderança é estabelecer uma relação de quem é que manda mais. Gente, isso não deve existir. E agora eu vou espiritualizar. Por mais que tenha graus de hierarquia diferente, hierarquia não determina quem manda mais. Hierarquia são níveis de organização. Existem coisas que estão na área de fulano, coisas que estão na área de Beltrano e assim vai. Não é uma relação de que o pastor manda no coordenador, o coordenador manda no... Não tem isso. Somos todos servos. Independente de qual nível você esteja, você é servo. Nós não precisamos de alguém para mandar um outro alguém. Estamos na casa de Deus, a obra é do Senhor, a obra é de Deus, ela já tem um dono, é Ele que determina, é Ele que manda, é Ele que é Senhor. Nós somos servos, então nós não desenvolvemos relações de quem é que manda mais. A gente desenvolve relações de parceria, de ajuda mútua. É eu conseguindo fazer algo até determinado ponto e uma outra pessoa que pega desse ponto e leva até um outro ponto, até chegar um dia em que nós vamos encontrar com Cristo. É assim que funciona uma liderança. E o quinto e último pensamento que a gente vê muito por aí e que impede as lideranças de serem formadas, ou pelo menos mantidas de pé, é o fato de que eu vou aí e vou criar essa liderança e depois deixa que vocês vão trabalhando. não funciona.
Lideranças de conjuntos, por mais bem criadas que sejam, por mais capacitadas que as pessoas sejam, elas não funcionam de forma automática. Não é algo para existir no papel e não existir no tete-a-tete. Lideranças que não se encontram para traçar metas, para criar objetivos, para verificar se está indo para frente, se está parado. Simplesmente elas deixam de existir. Nesse caso aqui, encontram aqueles coordenadores que estão na frente do conjunto há anos e não tem um projeto de criação dele. Algo que se dissesse, ó, eu vou sair da coordenação desse conjunto, mas fica registrado aqui que na minha gestão foi criado isso, foi implantado isso, isso aqui funcionou. São aqueles regentes que mal conseguem ensaiar e cantar. Nesse grupo estão aquelas secretárias que fazem as chamadas e depois não sabem o que fazer com aqueles números, fecha o livro, vai embora para casa e daí? O que aqueles números dizem? Para que está sendo feita essa chamada? Quem dessa liderança que está fazendo uso desses números para promover alguma melhoria ali dentro? E dessa forma as coisas vão acontecendo meses a fio e daqui a pouco essas pessoas, por não ter ninguém que de tempos em tempos visita aquele trabalho para entender se está indo para frente ou se está parado, se está acontecendo ou se deixou de acontecer, o que acontece? A pessoa acaba não dando a importância devida para o cargo, passa um mês, passam dois, passa um ano, ninguém fala nada, ninguém se reúne, ninguém cobra nada e essa história termina com pessoas nem se lembrando de que elas ocupavam determinado cargo. Agora me digam, quem é a pessoa que é mais prejudicada quando isso acontece? É o regente. Porque quando essa estrutura não é formada, quando o pastor olha para o banco da mocidade e vê que tem 2 bancos vazios e que no banco da frente tem só 3 pessoas e no banco lá do fundo faltaram 5, em muitos casos a primeira pessoa que ele encontra na frente para chamar a atenção e perguntar o que está acontecendo é o regente. Então, amigos regentes do meu coração, torçam para que isso seja formado aí no seu conjunto. Verifique se algum desses pensamentos aqui estão acontecendo aí na sua igreja ou no seu conjunto e comece a dar um pouco mais de atenção para isso. Eli, você está dizendo que é para eu peitar essas pessoas? Não, não estou dizendo que é para você peitar essas pessoas. Eu estou te convidando a prestar um pouco de atenção nisso. Presta um pouco de atenção nesses pensamentos, porque olhando agora de fora, você percebe que eles são bastante sem sentido e por isso não devem ser perpetuados. E você, como principal beneficiário, deve ser, portanto, uma das primeiras pessoas a se antenar nisso. Eu acredito que se você, como regente, despertar essa consciência, em pouco tempo todas as outras peças começarão a funcionar de forma correta. Porque você está no topo dessa cadeia? Não, porque você está bem no centro. No nosso próximo vídeo eu vou trazer aqui um organograma e você vai perceber que a regência está bem na parte central. Se ela entrar no lugar certo, automaticamente as outras vão começando a entrar também. Tarefa de casa. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui às 20 horas, trazendo, portanto, a primeira pessoa que precisa participar dessa liderança. Vou adiantar para você quem é, para quê? Para você ter uma semana para convidar essa pessoa aqui para o nosso canal. A primeira pessoa que precisa participar dessa liderança é o pastor da sua igreja. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma carta que é só você baixar e mandar no WhatsApp dele. É uma carta convidando ele para vir assistir essa série aqui no nosso canal. Vai ser maravilhoso se você fizer isso, porque se quem está no topo dessa hierarquia, que é onde nasce todo o restante, se ele entender esse conceito, todo o restante vai fluir, que é uma maravilha. Então faça isso. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós temos então esse encontro marcado aqui no canal Regentes Excelentes. E no decorrer da semana, como você já sabe, fique atento porque a qualquer momento pode ter uma novidade no canal. Aqui a gente só fala de coisa boa. Tchau!